aquela temporada 2019, hein, Nelo? Um abraço. Um abraço, Antônio, um abraço à grande nação rubro-negra. É um prazer estar com vocês e sempre pronto para atender o anseio dessa grande nação. Nelo, alguns assuntos que eu queria abordar contigo, e eu queria começar a respeito do Humberto Louser. Se fala muito, se tem criticado muito o torcedor, né, o trabalho dele. Eu queria saber de vocês, agora podendo conviver no dia a dia, vendo de perto, qual é a avaliação do trabalho do Louser? Avaliação boa, avaliação positiva. Antes de a gente assumir, a gente tomou a decisão de que iríamos manter e íamos dar apoio para conhecer o trabalho dele de perto. A gente só conhecia como torcedor. E a avaliação muito boa, muito boa. Eu acho que o primeiro jogo veio um resultado em cima da superação. No segundo jogo enfrentamos um time que é um clássico do Nordeste, onde tivemos dificuldades, mas também pusemos dificuldade ao adversário. Se tivesse saído um vencedor, teria que ter sido o Sport. E não foi um grande jogo, não foi um brilhante jogo, mas foi um jogo com muita pegada, com tudo que foi ensaiado, treinado durante a semana, você via o reflexo dentro do jogo. E para mim agora, hoje, teremos esse jogo importantíssimo contra o Bahia, onde eu acredito que a gente já terá alguma evolução e sairemos com bom resultado, se Deus quiser. Pela primeira vez eu vou abordar reforços contigo, contratações, porque eu quero saber como é que está sendo o trato com ele em busca desses nomes, porque ele vem colocando em coletiva que está conversando com vocês, as conversas estão acontecendo. Como é que está sendo o diálogo com o Louser em busca de contratações? Tranquilo, ele é uma pessoa muito educada, muito consciente da situação do esporte, deixamos para ele muito claro, não só para ele, como para todo elenco, muito claro a realidade financeira do esporte. Então, como para a torcida, como para todo mundo, a gente tem deixado muito claro. Então, é uma relação tranquila, é um trato tranquilo e a gente está trabalhando para que a gente faça as reposições necessárias, mas com assertividade. A gente sabe disso, que o futebol, quem erra menos tem mais chance de sucesso. Então, uma das partes mais difíceis são as contratações, porque se a gente errar menos, a chance de termos sucesso é muito maior. Quando você chegou na diretoria de futebol em 2019, Nelo, o Sport vivia uma situação bem preocupante em relação à parte financeira, tinha acabado de cair para a Série B do Brasileiro, era uma crise que o Sport estava vivendo, e na época o presidente Milton Bivar estava reorganizando a casa e você chegou no futebol. É uma situação parecida à de hoje com aquela de 2019? Bem mais complicado financeiramente, bem mais complicado, porque estamos disputando uma Série A, que estamos num terço do campeonato, bem mais complicado porque estamos numa situação beirando zona de rebaixamento. Então é uma situação bem mais difícil, bem mais complicado. Você está no meio num terço da competição, com as competições da Série B, da Série C, todas já em andamento. Então, para você conseguir fazer as reposições necessárias é bem mais difícil, mas a gente tem que olhar para frente, tem que pensar no futuro, e o futuro do esporte tem que ser a manutenção da primeira divisão, e vamos trabalhar para isso. Estamos buscando o que for o melhor possível para essas reposições necessárias, para que a gente no final do ano consiga o nosso título, que o nosso título é a manutenção na primeira divisão. E eu queria até te perguntar sobre isso. Existe alguma premiação estipulada para os jogadores em caso de permanência? Nós estamos conversando com os jogadores e isso será resolvido internamente quando tiver, dentro da transparência que a gente prometeu, será sempre bastante transparente para toda a nação. Certo. Vamos falar um pouco sobre o elenco do esporte agora, já avançando no assunto. Vou aqui. O esporte, pelo menos nos meus cálculos na lista que fiz aqui, tem 14 atletas oriundos das categorias de base. E sempre se fala, existe um discurso pronto, uma frase pronta, que na crise chama a base que eles podem ajudar. É mais ou menos assim que vocês estão enxergando também, claro, sem atropelar processos e não querendo colocar pressão nesses meninos? Você me conhece, Antônio, você sabe que eu sou vim da base, sou um admirador da base e acredito muito na base. Então a gente tem hoje os atletas da base, o número que você passou aí,
E gostaria até de ter mais, porque eu acho que o investimento que seja feito na base, qualquer investimento que seja feito sempre é barato, porque daí é que a gente tira a sustentação, e eu tenho certeza que os atletas que já estão jogando já estão mostrando o seu potencial, e os que vêm pela frente vão mostrar mais ainda e vão nos ajudar muito nesse objetivo de manutenção do Vestiário. E aí, vou falar de dois em específico, Micael e Gustavo. Não eles necessariamente, não esses dois, mas daqui para o final do ano, visando o final da temporada, tá no planejamento também fazer um dinheiro com algum desses atletas, vender esses atletas para ajudar o esporte financeiramente? Será uma situação importante, mas é uma coisa que seja boa para todos os lados. Tem que ser bom para o time que está comprando, bom para o esporte e bom para o atleta. Não como foram feitas algumas negociações que os jogadores saíram numa situação onde não resolveu o problema do esporte e ao mesmo tempo ficamos sem os jogadores, né, que seriam importantes nessa campanha. Eu acho que temos que pensar sempre, acima de tudo, o que for melhor para o esporte. Tá então a participação do Nelo Campos, vice-presidente de futebol do esporte, aqui nesse Bola Rolando. Daqui a pouco a gente volta com prioridades. Já tem estipulado, não? Temos algumas coisas já pensadas na cabeça dessas reposições necessárias que a gente vai fazer, mas peço à torcida e peço a você que tenha calma e que a gente vai dentro do possível, sendo o mais transparente possível e sempre respeitando ao nosso torcedor e que é quem paga a conta no final. Deixa eu dividir o campo em 3. Seria a prioridade na visão de vocês, defesa, meio ou ataque? Nós temos opções, temos necessidade de reposição em todos. Nós perdemos Maidana, nós perdemos jogadores de meio, nós perdemos jogadores de ataque. Então, a gente precisa ter reposições nos 3 setores, como você citou. Tá. O torcedor pode esperar mais saídas do elenco, Nelo? Não. Se a gente sempre está... O futebol ele é muito dinâmico, então a gente está sempre atuando e está sempre vendo, mas não tem por que ter mais saída do elenco, ao contrário. O elenco está muito ciente do objetivo, está muito fechado e eu tenho certeza que cada dia a gente vai evoluir um pouquinho mais e subir um degrau até a gente chegar no objetivo que é nosso, que é a manutenção no final do ano. Já na reta final da conversa da gente, o clima no vestiário como é que tá? Comparado àquele clima que vocês chegaram, né? Sabia-se que o vestiário estava muito pesado, isso era algo público nos últimos meses, mas atualmente como é que tá o clima no vestiário? A gente sabia de fora que estava pesado, né? Mas desde a nossa chegada a gente foi recebido de braços abertos pelo elenco, uma grande parte do elenco já me conhecia e conhecia outros diretores que chegaram junto comigo, então da nossa chegada em diante eu não tenho o que reclamar, o profissionalismo, o comprometimento com todos os treinamentos, com todas as situações passadas pelo nosso treinador, então não tenho, o clima é muito bom, muito tranquilo e é focado agora no jogo do Bahia. Certo. E de alguma maneira as saídas de Patrick, do Luan Poli, do Maidana, as saídas mais recentes afetaram alguns jogadores, deixou o clima um pouco diferente? Assim, quando a gente chegou já existia, né? O Patrick já tinha saído, já tinha colocado na justiça, inclusive, né? O único que foi diferente, que ninguém sabia, que foi sem a gente esperar, foi o Luan, né? E afetou, claro, ele é um dos líderes do grupo, o grupo sentiu pela saída dele, mas desejamos para ele boa sorte, espero que ele tenha futuro e um bom lá no Atlético, que ele faça bons jogos e que ele consiga o que ele almeja, né? Então o grupo entendeu e encarou desse jeito, foi uma opção dele, então foi bem recebido, não teve problema pelo grupo. O resto a gente já mais ou menos sabia, então isso não afeta o grupo, porque o grupo está focado com o objetivo hoje, no caso do jogo do Bahia. Uhum. Eu deixei o assunto de momento mais importante para o final, como o último. A questão do Hernanes. E aí eu quero abrir perguntando o seguinte para você, Nelo. A contratação do Hernanes é um objetivo da diretoria de futebol do esporte? O objetivo da diretoria de futebol do esporte é a manutenção na primeira divisão.
Isso é que a gente está trabalhando, que a gente está focado, no caso, no objetivo de hoje é o jogo do Bahia. O Hernandes é um grande atleta, excelente jogador, um excelente caráter, é um sonho, eu digo, de mais de 10 clubes da Série A. E se caso o Sport venha a realizar, será com muita satisfação que a gente vai receber Hernandes. Mas o objetivo do Sport, o foco do Sport é ficar na primeira divisão e, no caso, é o jogo logo mais com o Bahia. Certo. Ainda sobre a questão do Hernanes, como é que foram esses diálogos que aconteceram com ele? Tranquilo, muito aberto, muito sincero. Ficou muito claro para Hernanes que o Sport, a única condição de Hernanes vir jogar no Sport é se ele quisesse, né, tem que partir do desejo dele, porque eu tenho certeza que ele tem, como eu disse, tem mais de 10 clubes atrás dele da primeira divisão. Eu tenho certeza que ele tem propostas financeiras muito melhores. Então, o Hernandes, se vier, ele vai vir por um objetivo: ajudar o Sport, ajudar o time dele de coração. E por fim, o Hernandes chegaria num contrato com salário mais baixo e com metas. Se ele aceitar, seria nesses moldes, né? Você sabe, Antônio, que eu respeito todos os trabalhadores que prestam serviço para o Sport, né? Então, e não comento de salário de ninguém, né? Então, o mais simples até o... Então, mas com certeza o Hernandes, se vier, ele vem porque ele quer, porque o Sport, na situação financeira que tem, não teria condições de contratar Hernandes. Então ele vai vir por um objetivo, pensando em ajudar e estar no Sport, não pelo financeiro, tenho certeza disso. Nelo Campos conversou com a gente aqui na Rádio Jornal, tirou um tempinho lá da concentração de Salvador para conversar conosco aqui na FM 90.3. Nelo, um abraço, obrigado por atender a gente. Obrigado, meu amigo. Um abraço à grande nação rubro-negra. Vamos fazer hoje pensamento positivo, focar nesse jogo difícil, onde a gente precisa bastante dos 3 pontos, e receber o nosso time na segunda-feira de braços abertos para começar a semana Bragantino. Cada semana um objetivo, cada semana um jogo de degrau em degrau para a gente chegar nos 44, 43, nos pontos necessários para conseguir o objetivo que é ficar na primeira divisão. Tá